alunos do sexto ano. Nessa aula aqui a gente vai estar vendo uma revisão dos conteúdos que vai cair na avaliação diagnóstica. Então aqui é uma revisão para essa avaliação diagnóstica. Então o primeiro, vou explicar aqui toda a questão, ele vai vir com a descrição desse código aqui em cima, que é uma habilidade, certo? Então essa aqui é a habilidade 3 do sexto ano, que envolve algo tipo fazer contas, operações simples, de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então aqui eu vou estar fazendo algumas situações com vocês. Então, por exemplo, uma situação que pode ocorrer. Uma pessoa tem R$50 e ele ganha duas notas de R$5. Então aqui simplesmente você ia fazer esse tipo de cálculo. Então a pergunta, quanto ele ficou? 50 mais 5, 55 mais 5, 60. Então vocês podem observar que ele é bem simples, essa habilidade. Ou pode ser uma subtração, ou algumas subtrações, certo? Por exemplo, fulano tinha 60 balas, deu 15 a seu irmão e deu 10 à sua prima. Com quantas balas ele ficou? Então vocês iam fazer 60 menos 15, que fica 45, 45 menos 10, que vai ficar 35. Então são coisas simples, ou multiplicação e divisão, por exemplo. Fulano tinha R$70 e dividiu com seus 10 amigos. Então, com quanto cada um ficou? Então, seria umas 70 dividido por 10, que é igual a 7. Ou também vocês poderiam multiplicar e achar esse valor. Por exemplo, se ele tinha R$70 para 10 pessoas, 10 vezes que número dá 70. Então, vocês iam por tentativa, 10 vezes 7, 70. Então, basicamente, essa é a primeira habilidade que vocês vão ter como avaliado. A segunda habilidade tem a ver com a composição de números. Então, lembrando que a gente falou que de número primo e número composto. Número primo são aqueles números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Então, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo. Por quê? Porque esse tipo de número só é divisível por 1 e pelo próprio número. 11 é primo. E o que é um número composto? 4 é um número composto porque 4 eu consigo achar uma multiplicação que dá 4, que é 2 vezes 2. 6 é composto porque eu consigo achar uma multiplicação que dá 6, que é 2 vezes 3. 8 é composto porque eu consigo fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o número composto ele é formado por multiplicações de números primos. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de conjuntos. Então, por exemplo, se eu perguntasse a vocês, qual é a composição do número 30? 30 é o mesmo que 2 vezes 15. Só que 15 também é composto. Então, decompondo 15, 15 é o mesmo que 3 vezes 5. Então, a forma do 30 vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Continuando, a próxima habilidade, ela trabalha diretamente com frações. Então, só para lembrar, frações, nós temos, quando é uma fração, um número sobre outro, o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Para a gente entender, se eu desenhar uma fração, aqui eu estou dividindo em 4 partes e estou pintando uma parte. Então, essa fração aqui pode ser representada, foi uma parte pintada, num total de 4 partes. Então, essa fração representa 1/4. Então, dentro dessa habilidade, vocês têm que fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que vocês podem observar são frações equivalentes. Como é que a gente acha uma fração equivalente? Fração equivalente é quando a gente tem, por exemplo, a fração 1 sobre 2. O dobro de 1, 2. O dobro de 2, 4. Então, quando eu faço o dobro,
eu acho essa fração seguinte, que é 2 quartos. Se eu fizer o triplo da primeira fração, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Eu acho outra fração equivalente. Então, para achar frações equivalentes, a gente pega essa primeira fração e vai achando outras que representam a mesma coisa, certo? Então, só para vocês terem uma ideia que 1/2 é o mesmo que 2 quartos. Aqui eu estou representando 1/2. Se eu dividir essa fração em 4 partes, eu tenho aqui, ou seja, ela primeiro era 1/2, só que eu dividi em quartos, aí agora eu contenho 2 quartos, que também é metade. Ou seja, essa fração é equivalente a essa. A habilidade 17, só para relembrar, ela trabalha com os conceitos básicos de vértice, face e aresta. Então, eu vou desenhar aqui uma figura. Então, eu estou desenhando alguns pontos. Esses 3 pontos de baixo com o de cima, eles são vértices. Quando eu ligo esses vértices, eu ligo com pontos chamados arestas. Então, essas linhas que eu estou ligando são as arestas. E, por último, cada uma dessas faces, ou seja, essa figura geométrica que formou embaixo, é uma face. Se eu pegar a figura lateral, lá de trás, é outra face. Se eu pegar aqui a lateral direita, eu tenho outra face. Se eu pegar aqui a outra do outro lado, eu tenho outra face. Então, gente, face são as figuras geométricas que formam. Então, quando eu observo essa figura, eu posso dizer que ele tem 4 vértices. Arestas, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. E face, lembrando que a gente considera uma de baixo, essa da lateral, essa da outra lateral e a da lateral atrás. Então, ele tem 4 faces. Então, basicamente, a gente trabalha essa habilidade. Outra habilidade que a gente trabalha é a nomenclatura da figura. Então, essa figura que eu acabei de desenhar aqui, ela é uma pirâmide. E o desenho que ela tem embaixo é um triângulo. Então, ela é uma pirâmide de base triangular. Se a diferença de pirâmide, eu posso ter também um prisma. Então, só para a gente verificar o prisma, aqui eu vou botar um prisma de base quadrada. Então, eu estou desenhando um quadrado aqui em perspectiva. Em cima, eu vou desenhar o mesmo quadrado em perspectiva e vou ligar os pontos. Então, essa figura aqui ela é um prisma e a base dela é quadrada. Então, é um prisma de base quadrada. Então, eu espero que vocês estejam entendendo, certo? Esse conteúdo. A habilidade 20, ela tem a ver com os nomes que a gente dá ao triângulo. Então, o triângulo ele pode ser equilátero, quando todos os lados são iguais. Então, lados iguais. Então, se aqui for 2, 2 e 2, ele é um triângulo equilátero. O triângulo ele pode ser isósceles, quando ele tem 2 lados iguais. Então, isósceles. E ele pode ser escaleno, quando todos os seus lados são diferentes. Ele é escaleno. Com relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo, quando seus 3 ângulos são menores que 90. Então, ele é agudo, acutângulo. Ele pode ser retângulo. Então, vocês conhecem um triângulo retângulo, quando ele vem com o cantinho reto. Então, ele é retângulo. Ou o triângulo ele pode ser obtusângulo.
quando ele tem um ângulo que passa de 90. Então, ele vai ser obtusângulo. Então, lembrando, essas são as classificações dos triângulos que a gente trabalha na habilidade 20. Continuando, nós temos a habilidade 26, que é os ângulos, reconhecimento de ângulos. Então, só lembrando, um ângulo pode ser agudo, quando é menor que 90 graus. Ele pode ser reto, quando o ângulo é igual a 90 graus. Ele pode ser obtuso, quando ele é maior que 90. E ele pode ser raso, quando o ângulo é de 180 graus. Então, ele vai ser raso. Então, essas são algumas classificações que a gente pode ter do triângulo. E a última habilidade que vai cair na prova é a habilidade 32. Eu vou só comentar com ela, que é a interpretação de gráfico ou tabela. Então, vocês têm que ler uma tabela ou gráfico e fazer a interpretação. Então, gente, era só isso a revisão. Espero que vocês tenham entendido. Os conteúdos vão cair nessa sequência que eu passei, desde a primeira até essa última. Então, vocês podem estar fazendo a avaliação diagnóstica e acompanhando esse vídeo, que também vai ajudar bastante a vocês. Então, eu espero que vocês façam uma boa avaliação e bons estudos.